Olá, estou aqui para mais uma aula para o pessoal da comunidade. Hoje, uma aula que já era para ter saído desde segunda-feira, mas por conta da correria, eu vou conseguir gravar hoje uma aula interessante sobre irregularidades menstruais. E aí eu vou falar assim, tudo que envolve e tentar explicar um pouquinho em relação ao que é isso, né? Como é que acontece essa menstruação, o que é a menstruação, para a gente até entender um pouco disso, para mais para frente, quem sabe na próxima aula, a gente falar especificamente por exemplo, da menopausa, né? Que é uma fase muito comum das pacientes do consultório que me seguem te perguntar, né? Sobre o que acontece nessa fase. Então, para a gente falar aqui, começar a nossa aula sobre menstruação irregular, a gente precisa definir o que é normal, né? Então, eu quero dizer que os intervalos menstruais, quando eles estão regulares, quando eles vêm certinho, mensalmente, eu vou falar o tempo que vem, a quantidade, a duração, o que ele significa? A conexão do nosso sistema neuroendócrino, o que é isso? É a ligação que existe do hipotálamo com a nossa hipófise, com os nossos ovários. Então, assim, esse sistema, esse eixo hormonal, ele está em harmonia, em pleno funcionamento, né? Então, se ele está em harmonia e funcionando direitinho, o que acontece? Os nossos ciclos menstruais, eles tendem a estar regulares. Esse raciocínio que a gente tem. E eu acho que vale muito lembrar aqui que a menstruação, ela pode servir como um sinal de alerta para nos informar que o teu corpo está em desequilíbrio. Então, se o ciclo menstrual começou a alterar de uma hora para outra, muito possivelmente está acontecendo algo no teu corpo relacionado aos seus hormônios. E o que eu quero lembrar? Então, como é que funcionam os eixos da maioria das nossas glândulas do corpo? A gente tem um hipotálamo, né? Um local, um centro ali no sistema nervoso central que envia uma mensagem através de um hormônio para a hipófise, que é uma glândula que eu chamo de glândula mestre, né? E essa hipófise envia alguns hormônios para as outras glândulas, tireoide, adrenais em cima dos rins, e ovários, que é o que eu vou falar aqui, mas tem também tá relacionado à produção de prolactina, hormônio de crescimento, todos esses hormônios saem da hipófise. Portanto, qualquer distúrbio na região cerebral que empurre, né, a região da célula túrcica, que é onde fica essa glândula mestra, a hipófise, qualquer coisa que possa expandir e comprimir, ou teve um sangramento e perdeu parte dessas células, vão se manifestar com distúrbios hormonais das outras glândulas de acordo com as células que foram comprometidas nessa glândula hipófise. Então aqui a gente vai falar de menstruação, ciclo menstrual, então hipotálamo que envia um hormônio para a hipófise, que envia os seus estímulos, que é o FSH e o LH, para os ovários. E os ovários produzirem então em cada fase do ciclo o seu hormônio predominante, estradiol, progesterona, né, testosterona. Então tudo isso acontece em ciclos, numa preparação do teu corpo para engravidar todo mês. Quando não ocorre a gestação, ocorre a menstruação, tá? O que eu quero dizer? A menarca, ela é definida como a primeira menstruação da mulher. Ela normalmente deve acontecer para ser considerado normal até os 14 anos, quando não se desenvolveu nenhum outro, uma característica sexual secundária, né, da mulher, mama, né, pelos. E ela pode também se desenvolver até os 16 anos, quando estiver acompanhada já dessas outras características sexuais secundárias já plenas, né, em plena formação. E a partir do momento que a mulher
tem o primeiro ciclo menstrual, a primeira menstruação, ela entra numa fase chamada menacme, que é a fase da idade reprodutiva da mulher, né? Então a mulher nasce, quantidade de formação de óvulos, e ela, a cada ciclo, ela vai perdendo uma quantidade de óvulos até ela entrar em falência total, que é a menopausa, tá bom? E o que é a menstruação? Então, é um sangramento que ocorre periodicamente, né? Com um intervalo, é um sangramento genital, claro, com intervalos que podem acontecer de 25 a 35 dias, tá? E tem duração de 4 a 6 dias, tá? Podendo chegar até 8 dias de duração. Em algumas pacientes isso é considerado normal. E elas normalmente compreendem um fluxo que vai de 30 a 80 ml, tá? E assim, como é que a gente fala pra paciente, como é que a paciente sabe se o fluxo dela tá dentro dessa quantidade, dessa normalidade? A gente define com a paciente assim, se é pouco, se é muito, se é normal, e a percepção que ela tem, né? De quanto tempo ela tem que trocar o absorvente, né? Usando o absorvente, mesmo assim, ela mancha toda a roupa. Então, assim, por essas dicas e essas falas, né, a gente consegue perceber se a quantidade, esse volume tá além da normalidade, né? Qualquer ciclo menstrual ou sangramento que não tenham essas características faladas aqui, ele pode ser considerado anormal, tá? Então, se ele durar mais, né? Normalmente é de 4 a 6 dias, podendo ser 8. Durou mais do que isso, opa, acendeu um alerta. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa com o meu organismo. De repente ele tinha um fluxo e aí ele aumentou. Ele começou a você trocar e usar mais absorvente. Você tá percebendo que ele não era desse jeito. Acende um sinal de alerta, tá? E se de repente ele passou mais tempo ou tá encurtado, tá vindo sangramento com um intervalo menor do que 25 dias, também deve ser investigado. É importante vocês saberem que a menstruação, ela não vai vir exatamente no mesmo dia do mês, certo? Não vem assim, minha menstruação vem todo dia 5. Tem até algumas pacientes que falam, nossa, mas todo dia 5 ela desce. Mas não necessariamente ela não descer no mesmo dia significa que esse ciclo tá alterado, tá? Então, assim, ela tem esse intervalo que é considerado regular. Então, como que você conta? O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. E a partir dali você conta 25, 35 dias. E se o retorno tá sendo sempre assim, tá um ciclo regular sendo mantido, tá bom? Quais são, então, vamos começar a falar, a gente já falou do que é normal, então se saiu disso, você já acende um alerta que pode estar diferente, e aí é interessante você buscar endocrinologista e ginecologista também, claro. Mas quais são as irregularidades, né? Então, normalmente, a primeira irregularidade é logo depois da menstruação, da primeira menstruação. Então, a mulher a menina tem a menstruação e existe ainda, na maioria do início da menstruação, uma imaturidade desse eixo, que é da hipófise, do hipotálamo, hipófise e ovário. Então, assim, ele já foi, o hipotálamo já desbloqueou, né? Então, a gente deu início aí à puberdade, e só que ele ainda está imaturo. É como se o corpo ainda não soubesse o caminho exato a ser percorrido, né? Por esse hormônio, por esse eixo. Então, acontece dessa maturidade, desse eixo todo hormonal, levar até uns 2 anos. Então, durante esses 2 primeiros anos de início da menstruação, esse eixo pode estar imaturo, então isso é muito comum nos adolescentes, e o sangramento vir de forma anormal. Às vezes ele vem encurtado, alongado, às vezes ele passa alguns meses, esse mês não veio, no outro vem. Então, quando isso acontece até os 2 primeiros anos da primeira menstruação, é considerado dentro da normalidade por um processo ainda, ele tá prematuro, ele ainda tá aprendendo a ser maduro e aprendendo a ser exatamente como ele deve funcionar, tá? Normalmente, depois de 2 anos, esse eixo entra na sua estabilidade funcional. Os tipos como que a gente vai identificar essa irregularidade? Então,
a gente avalia 3 coisas: a duração, a quantidade e o intervalo, tá? Em relação à duração, durou mais do que 8 dias, algo errado, durou persistentemente, todo 2, 3 meses, um mês que seja, mais do que 8 dias, deve procurar um médico e falar, não, tem alguma coisa de errado comigo, tá? Em relação à quantidade, né, porque se tem um volume muito elevado de perda, essa perda muitas vezes é causa de anemia, tá? Na mulher. Então, não são raros, tá, gente? Por isso que eu tô frisando aqui. É muito comum a mulher ter sempre uma reserva de ferro baixa, né? Uma saturação de transferrina, uma ferritina baixa, um ferro sérico baixo, por conta do que? A mulher perde muito mais sangue do que acaba ingerindo na tua alimentação. E aí, o que acontece? Eu falo sempre, né, que a deficiência de ferro, a gente precisa do ferro para a gente transportar o oxigênio para a célula. Então, se a gente não tem ferro ou se ele está insuficiente, é como se os nossos tecidos, a nossa célula recebessem menos oxigênio. Então, o corpo precisa fazer o quê? Nossa, se eu tenho só essa quantidade de oxigênio, eu vou trabalhar menos, eu vou trabalhar mais devagar para que essa quantidade que está sendo fornecida eu consiga manter o meu trabalho, mesmo numa velocidade menor eu consigo manter. Às vezes a causa do teu metabolismo ser tão lento, cansaço, queda de cabelo, alteração de pele, pode ser por perda de ferro, né? Então assim, pode ser uma anemia que está associada a vários outros fatores que a gente tem que consertar também. E isso pode vir pura e simplesmente por um aumento do fluxo, que claro, um aumento da quantidade do ciclo menstrual, que aí a gente vai investigar e eu vou citar algumas causas aqui, logo mais na frente. E quanto ao intervalo, então, tem ciclos menstruais que vão durar menos que 15 dias, existem nomes específicos que vão durar de 20 a 25 dias, e tem ciclos que vão terem falhas de 3 meses, a cada 6 meses, né? E isso tudo faz a gente, né, o médico, o assistente, pensar nas causas possíveis do que está acontecendo aí. E as queixas mais comuns hoje em dia nos consultórios são ciclos que são mais intensos, então tem um volume maior, e ciclos mais longos. No meu caso, ali no meu ambulatório de endocrinologia, as causas mais comuns são relacionadas à obesidade, relacionadas por quê? E aí eu vou explicar. O excesso de tecido adiposo circulante tem várias ações, né? Primeiro que o tecido adiposo circulante gera um excesso de marcadores inflamatórios, uma inflamação de baixo grau. Essa inflamação por si só, esses marcadores inflamatórios, eles agem no hipotálamo, na hipófise e diretamente no ovário, tá? Bagunçando a liberação desses hormônios. E, às vezes, pela própria produção de hormônios dentro desse tecido adiposo que está em excesso, que também exerce um bloqueio lá no em nível de sistema nervoso central e atrapalha o eixo, né, hipotálamo, hipófise, ovariano. Bom, então no meu consultório a queixa principal é de ciclos irregulares relacionados ao processo de envelhecimento feminino, né, envelhecimento genital feminino, menopausa, climatério, e relacionados à obesidade. E aí entra muito o ovário policístico, né, que retroalimenta em relação à obesidade. Bom, quais são as perguntas, e eu quero deixar isso aqui, que você deve fazer e responder, e se existir, se for essa resposta, né, dessas perguntas que eu vou falar para vocês, tá normal e vocês têm que procurar ajuda médica. O ciclo menstrual durou mais do que 8 dias? Se sim, tem que procurar. Tem coágulos no ciclo menstrual, então assim, você percebe que o teu sangramento, sai sangue, sai perda de coágulo, procure um médico assistente. Os ciclos vaza nas roupas, na roupa de cama, né? Então assim, você tem que trocar roupas mesmo, né? O fluxo deve estar maior do que 80 ml, né? Você mesmo usando um absorvente interno, tem que usar absorvente externo, o fluxo deve estar maior do que o adequado, também deve procurar ajuda médica, né? E se você tem sangramento após a relação sexual, deve ser investigado o que está acontecendo, se a relação sexual está tendo
tá gerando algum trauma, né? E se você tem alguma alteração em colo do útero, em parede vaginal, dentro do útero, endométrio, que possa provocando isso, esse sangramento após a relação. Agora a gente vai falar um pouquinho, né? E aqui eu não quero ser muito específica em relação às causas, tá? Eu quero que vocês saibam mais ou menos quais são as causas possíveis para esse tipo de irregularidade menstrual. Então, as causas, para ficar mais didático, elas podem ser assim, específicas de acordo com a idade, né? Então, assim, na adolescência, as principais causas de irregularidade no ciclo menstrual está relacionado à imaturidade do eixo, logo depois da primeira menstruação. Então, 90% dos casos é essa imaturidade do eixo, ou um ovário que ainda está imaturo e também pode tender a ser policístico, né? Aumentar a produção do hormônio masculino. E aí isso bagunça, isso gera sangramento e algumas outras queixas. Gravidez é uma outra causa, né, de sangramento. Acredito que vocês não saibam, mas é importante falar, aqui que o início da gestação, principalmente no início, a gente pode ter um sangramento que às vezes é confundido até com a menstruação. Eu falo, mas eu não tenho atraso menstrual, eu tive um sangramento, que é o sangramento da implantação, né? Então, quando ocorre a fecundação, migra pela trompa, entra no útero e ele implanta na parede do endométrio, que já está preparado para que isso aconteça, né? Esperando. E quando ele implanta, ele gera um sangramento na parede do endométrio, e esse sangramento às vezes é tido como um sangramento da menstruação, né? Se você não estiver esperando a gestação e tal, e pensando nisso. Inclusive, esse momento da implantação é um momento também que a gente sente cólicas, né? Bastante cólica. Eu senti bastante cólica na gestação do meu primeiro filho, do segundo, do terceiro não. Mas do primeiro eu senti. Eu tinha muita cólica e isso gerava até uma angústia, né? Porque parece que é uma cólica que vai descer a menstruação mesmo, né? E é a cólica só de implantação do ovo ali no endométrio. Bom, falando ainda de adolescência, então, a imaturidade do eixo hormonal, outros tipos de alterações hormonais, que pode ser um ovário cístico começando a gestação, infecções que podem ser doenças sexualmente transmissíveis ou não, mesmo sem relação sexual. Ela pode manifestar ali infecções no canal vaginal e ser causa de sangramento, tá? Também, infecções que podem acender, né, e chegar em colo do útero e ser causa de sangramento. Pode ser também um distúrbio relacionado à coagulação do sangue, né, que às vezes você vai fazer o diagnóstico, inclusive no começo, né, desse distúrbio e através disso, do ciclo menstrual. E podem ser doenças do útero, em menor quantidade, doenças ali do útero que eu vou falar agora, porque ela está mais presente, inclusive, na fase reprodutiva, né? Nessa fase onde ela tá na menarquia mesmo, né? Passou aquela fase de início de maturidade do eixo, o ciclo dela já entrou em estabilidade, já é considerada a fase reprodutiva da mulher, e é aí que a gente tem, assim, as causas mais comuns, mais frequentes de sangramento na idade reprodutiva é a própria gestação, tá? Mas existem tanto a implantação quanto complicações, esses sangramentos que existem por conta de complicações da gravidez, né? E aí a gente tem causas físicas relacionadas ali ao útero, causas uterinas físicas, que a gente tem os miomas, né? Que são tumores que podem estar presentes dentro do útero, nas camadas do útero, endométrio, miométrio. E dependendo do local onde ele tiver, ele gera um pouco mais de sangramento do que outros, né? Se tiver na camada submucosa, principalmente. Existem a adenomiose, que também é um outro tipo de alteração na vasculatura do útero ali, que gera um sangramento doloroso, aumenta o volume do útero.
câncer, né? E os pólipos dentro do útero também podem gerar sangramentos, né? Irregularidades no ciclo menstrual na mulher que ainda não está na menopausa, está na idade reprodutiva. E quando as causas não são necessariamente essas dentro do útero, são os defeitos de coagulação, o ovário policístico, que está relacionado a uma disfunção também genética, que já nasce, a pessoa já nasce com a tendência e as alterações são do ovário, a própria alteração do processo de ovulação, né? Então, quando o folículo tem o seu processo de maturação, tem o pico de LH, o pico de estradiol, rompe o folículo é liberado, né? Libera o óvulo e se não for encontrado com espermatozoide, então não fecunda. E aí o que acontece? Esse processo de ovulação, ele também pode gerar um sangramento, tá? E o uso de medicações, certo? E aí, dentre o uso de medicações, o próprio contraceptivo oral é uma causa disso, né? De sangramento irregular. Então, quando a gente começa um contraceptivo oral, boa parte das pessoas, das pacientes que começam o contraceptivo oral podem ter sangramento de escape pela própria adaptação da quantidade hormonal existente ali com a resposta do organismo dela. Isso pode acontecer durante os primeiros 3 a 6 meses de uso de um contraceptivo oral, né? O que acontece é, quando você usa o contraceptivo oral, qualquer anticoncepcional oral, tá? Independente da composição, a gente bloqueia a ação do nosso ovário e esse eixo que eu expliquei para vocês, de hipotálamo, hipófise e ovário, ele fica bloqueado. Por quê? Está sendo já fornecido pelo anticoncepcional os hormônios que o ovário deveria produzir através desse estímulo. Quando você começa o anticoncepcional, o teu cérebro lá em cima fala assim, peraí, esse hormônio já tá circulante, eu não tô precisando pulsar, eu não tô precisando fazer o pulso para estimular. Ele já tá perfeito aí, já tá bom aí na circulação. Ele paralisa, ele não cicla, né, durante o mês. E uma outra alteração muito comum, e isso aqui é causa dos pacientes me procurarem no consultório, doutor, eu fiz os exames gerais e a parte assim do meu ovário tá toda alterada, né? Então o meu hormônio masculino tá todo alterado, deu uma coisa muito alterada lá. E aí às vezes a pessoa está usando anticoncepcional oral, qualquer um deles. E aí o próprio anticoncepcional, como ele tem uma passagem pelo fígado, ele aumenta a produção no fígado de uma proteína que chama globulina ligadora dos hormônios sexuais, né? A sigla é SHBG que vem, por ter um nome extenso. E essa SHBG, ela rouba o hormônio masculino, né? Vamos dizer assim. Então a gente diminui a ação do hormônio masculino e diminui a quantidade dele também. E quem faz isso é o próprio contraceptivo oral. Então, é um efeito dele, e qualquer um dele, porque vai ter passagem hepática e vai fazer o aumento dessa globulina. Então, às vezes, vê uma globulina bem alta e acha que é uma alteração do corpo dela, que tem algum excesso de alguma coisa. Não, na verdade, é só um efeito, uma complicação, uma consequência do uso do contraceptivo oral, tá? Então, esse início pode gerar sangramento, e aí o que acontece, né? Quando a gente está em uso de anticoncepcional oral, a gente não diz que você continua menstruando. A definição correta seria um sangramento de privação hormonal, porque você começa o hormônio e na hora que você suspende o uso, aquela privação de hormônio descama o endométrio, que é o sangramento, tá? E aí você volta a tomar, faz um intervalo, a pausa necessária, ou às vezes não, ou às vezes é uso contínuo, e aí você retoma o uso, né? Ao longo do tempo, por que usar muito tempo anticoncepcional pode piorar no processo de engravidar e gestação? Primeiro, porque você bloqueia a função do teu ovário. E aí, isso é genético, isso é seu, isso às vezes associado a um estilo de vida muito ruim, a sedentarismo, estresse em excesso, faz o quê? Faz com que essa paralisação, mesmo depois que você tire o anticoncepcional oral e pare de usar ele, esse ovário ainda fique paralisado, bloqueado e demore tempos para ele voltar a funcionar. Eu já vi, assim, muitos e muitos casos disso, tá? Inclusive, por exemplo, após gestação. Eu já tive casos de pacientes após gestação, onde o eixo todo paralisou após a gestação.
Então não funcionava. E aí teve uma. É claro que enquanto se amamenta, você tem uma cessação, porque a própria prolactina, que sai da mesma glândula mestre, que é a hipófise, ela bloqueia a liberação das gonadotrofinas, que a gente chama, que é do LH, FSH, os hormônios que estimulam o ovário. Então, a própria amamentação bloqueia a menstruação por estar na mesma glândula ali no cérebro onde isso acontece. Mas quando a gente usa o contraceptivo, só um minuto, a gente deixa tudo isso bloqueado. Aí com o nível de estresse aumentado, como eu ia dizendo, você tira o anticoncepcional e aquilo continua bloqueado ainda. O próprio estresse com excesso de cortisol também age sobre essa glândula, tá? Porque o ACTH, que estimula a produção do cortisol, acontece ali na hipófise também. É por isso que a gente diz que os nossos hormônios estão quase todos interligados. Então, se a gente tem uma ação em um problema em um deles, pode bagunçar o resto todo. Então, se a gente tem problema em tireoide, bagunça prolactina, bagunça ciclo menstrual, bagunça tudo. Liberação até de hormônio de crescimento, tudo, tá? Então, se você tem problema de prolactina, tá amamentando, bloqueia tudo. E aí, voltando, que eu lembrei agora que eu tava falando, é que no caso dessa paciente, ela teve uma gestação e pós-gestação, porque durante a gestação o ciclo também, né, se estabiliza, fica bloqueado. Durante a gestação ela voltou e aí ela evoluiu como se ela estivesse na menopausa, com atrofia vaginal intensa, uma fragilidade e secura vaginal e um ciclo, uma fraqueza, como se ela estivesse realmente entrando na menopausa por simples e puro paralisação do eixo durante a gestação, que é quase sempre o que acontece com o uso do anticoncepcional oral, tá? Isso é muito individual, não tem como a gente saber. Porque você usa muito tempo o anticoncepcional e aí você vai tendo esse sangramento de privação. Conforme você vai prolongando o uso, você vai tendo um afilamento desse endométrio pelo sangramento de privação. Chega um momento que o endométrio tá muito fino e aí ele não consegue nem sangrar mais. Às vezes você passa a sangrar muito menos, né? Às vezes o sangramento inicial era 3 dias, era 5, de repente passa para 3 dias, porque o teu endométrio já tá muito fininho. Normalmente quem chega no consultório em uso de contraceptivo oral, que eu consigo avaliar no exame de ultrassom, exame de imagem, que a camada tá muito fina do útero, do endométrio, eu peço para suspender. Se tiver em idade reprodutiva e pensar em ter filhos, eu peço para suspender, pro eixo dele voltar normalmente e a gente deixar que o corpo dele sinta o que é o fisiológico, o natural, tá? Gente, eu acho que era isso sobre ciclo menstrual, tá? Que eu quero falar inicialmente para vocês. E quero deixar aberto aqui para perguntas, né? Algumas dúvidas, se vocês tiveram ou têm ou alguma experiência ou estão passando por isso, perguntem aqui embaixo, eu vou tentar responder a pergunta de cada um de vocês, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula.